Pré-existência. Palestra realizada em 16 de julho de 1969. Neville Goddard. O assunto desta noite é pré-existência. Para todo filho nascido de mulher, há um filho de Deus nos céus, que é o seu ancestral. Ele está enterrado em você. Ele é a realidade do homem. A Bíblia fala desse filho como Jesus Cristo, a verdadeira identidade de todo filho nascido de mulher. Deus se fez homem para que o homem se torne Deus. Blake, de Jerusalém. O que lemos na Bíblia a respeito de Jesus é tudo sobre você. É sua autobiografia. O Antigo Testamento é o plano profético da vida de Jesus. E a história de Jesus, contada no Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, é a sua história. E chegará o dia em que você experimentará tudo registrado no Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo, mas tudo. Este é o grande mistério do nosso ser. Nós não somos um pequeno produto da evolução, como muitos ensinam hoje. Nós não saímos de uma pequena ameba. Você é a emanação de um filho de Deus, como nos é dito no livro de Deuteronômio, o capítulo 32. O Senhor estabeleceu limites aos povos conforme o número dos filhos de Deus. Hoje eles estão falando de restringir a reprodução da humanidade, limitando os nascimentos dos homens. Então nos é dito: nenhuma criança poderia nascer se não fosse por um filho de Deus, que é a vida daquela criança. Pois ele realmente estabeleceu limites para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Leia-o no 8º versículo, o capítulo 32 de Deuteronômio. Você não poderia respirar quando criança, se Deus não estivesse dentro de você. E então você diz: eu sou. Esse é ele. Esse é o Filho de Deus, e o Filho de Deus é um com Deus. Eu e meu Pai somos um. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, eu sou, deixando o mundo e indo para o Pai. Isso não é pré-existência? Eu saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, eu sou, deixando o mundo e vou para o Pai. Mas eu não vou deixar este mundo, esta terra, até que eu acorde como Jesus Cristo. Agora, este mundo não termina no ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo. Não posso seguir um amigo que vai além do portão que chamamos de morte, e acho que ele se foi do mundo. Ele não foi de nenhum mundo. Ele está neste mundo. Este mundo não deixa de existir quando meus sentidos deixam de tocá-lo para registrá-lo. Ele está em um mundo terrestre, assim, em uma roupa vestida como essas vestes, indicando o corpo físico, são de carne e osso. E ele passa por condições semelhantes. E o um interiormente, quem é o Filho de Deus, ele o guia, enviando-o através de todos os fornos de aflição, que são necessários para despertá-lo como a si mesmo. E o Filho de Deus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, como nos disse no 1º capítulo dos Coríntios. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 24. Então, no final, existe apenas Deus, e tudo é a expansão de Deus. Ora, aqui está um salmo, considerado o salmo mais difícil dos 150. É o 82º salmo.
o que atualmente é considerado a melhor interpretação das Escrituras é a Bíblia do Intérprete. Ele vem em 12 volumes e 4 extras na forma de um dicionário. 16 volumes de cerca de 1000 páginas para um volume. Um trabalho perfeitamente maravilhoso. Neste diz: na verdade, nós não sabemos muito sobre este salmo. Só podemos esperar que não estamos longe da verdade. Bem, a mais erudita de todas as críticas bíblicas que encontramos em um livro chamado a Enciclopédia Bíblica. Aquele que é o chefe da seção hebraica disso e também um dos editores de todo o trabalho, Thomas Cheney, falando deste salmo diz: este é o salmo mais difícil para o estudioso, que o significado poderia ter sido entendido. Pode ter sido de alguma forma estranha, algo que alguém de uma vez entendeu. Mas devo confessar que nenhum de nós entende isso hoje. Agora, este é Thomas Cheney. Na época, ele editou este trabalho de volta no final do século passado. Foi considerado então, e ainda é hoje, a mais erudita de todas as formas superiores de crítica escriturística. Agora, esta é a história. Isto é o que diz: Deus tomou seu lugar no conselho divino. Isso significa literalmente na congregação dos deuses. Deus tomou seu lugar na congregação de deuses e agora Deus fala. No meio deles, agora Ele está julgando. Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, você morrerá como homens e cairá como um só homem, ó príncipes. Deus está na congregação de seus filhos. Todos os filhos compõem a Deus. A palavra traduzida aqui como Deus é a palavra Elohim. É uma palavra plural. Também é traduzido no plural deuses. Deus tomou seu lugar no conselho divino. Essa palavra é Elohim. No meio dos deuses, ele tem julgamento. Essa palavra deuses é Elohim, a mesma palavra. Mas os estudiosos não conseguem entender muito bem. Aqui temos a palavra Elohim e é definida no singular. E um pouco mais adiante é definido no plural deuses. Ele tomou seu lugar na congregação dos deuses. Ele está no meio dos deuses agora. Ele está segurando o julgamento. E agora ele fala aos deuses. Ele diz a eles que eles são os filhos do Altíssimo. Todos eles, mas todos. No entanto, eles vão morrer como homens e cairão como um homem, ó príncipes. Você sabe com quem ele está falando? Ele está falando com você. Somos os deuses que desceram ao mundo da morte e assumiram o limite da contração que é o homem e experimentaram a morte. Então nos é dito na carta aos Filipenses: Jesus, embora estivesse na forma de Deus, ele se esvaziou e assumiu a forma de um escravo, nascendo à semelhança dos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e até a morte na cruz. Filipenses 2, versículo 6 a 8. Bem, isso, indicando o corpo, é a única cruz que Jesus vestiu. A forma humana é a cruz de Deus. Ele se humilhou. De que maneira? Ele assumiu a forma de um escravo. Não importa o quão poderoso seja um homem neste mundo, se eu possuo a terra e se todo mundo neste mundo é um escravo meu, eu não tenho poder para ordenar a ninguém que realize as funções naturais do meu corpo para mim. Eu sou um escravo do corpo que eu uso. Todas as funções do meu corpo que são naturais devem ser executadas pelo ser chamado de forma viva. Eu mesmo devo fazer isso. Eu devo comer e assimilar. E o que eu não posso assimilar, devo eliminar.
e ninguém no mundo pode fazer isso por mim. Eu sou um escravo do corpo que eu uso. Então, ele tomou sobre si a forma de um escravo, nascendo à semelhança dos homens. E encontrando-se em forma humana, ele se humilhou. Essa é a humildade dele. E se tornou obediente até a morte. Tudo aqui morre, tudo neste mundo morre. Não importa o que seja, vem, cresce, diminui e desaparece. Não importa quão bem seja feito, ou quantos anos. 4.000 anos de idade, as coisas estão destinadas a desaparecer da face desta terra. Tudo vem, cresce, diminui, desaparece. Este é o mundo da morte em que Deus veio, com um único propósito: expandir seu poder criativo, sua sabedoria. Nós somos os deuses que desceram, e você diz: eu sou. Esse é o nome dele para sempre. Sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus, e não há outro Deus. Em todas as formas, independentemente das aparências, o mesmo Deus. Nenhuma diferença, porque Deus é um, embora ele apareça como muitos. Um em muitos, essa é a palavra Elohim, uma unidade composta de outras. Mas os estudiosos não entendem essa afirmação. Deus tomou seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, ele tem julgamento. E agora ele fala: eu digo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. No entanto, você morrerá como homens e cairá como um só homem, ó príncipes. Apenas um homem caiu, carregando com ele tudo. Conforme contado nas Escrituras, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E um homem caiu em divisão. E nós temos todas as raças, todas as nações, todas as religiões, e ainda assim todas estão contidas em uma. E nós permaneceremos na terra até sermos chamados um por um, de volta àquele corpo. Mas desta vez, quando somos chamados, o corpo que é ressuscitado, voltando um por um para incorporar naquele mesmo corpo que caiu. E que reunião gloriosa por causa da experiência da morte. Ele entra no mundo da morte e a conquista. Ele superou a morte. Aqui tudo morre e, no entanto, ele supera tudo neste mundo. É um mundo de morte. Então, a Bíblia é sua própria biografia maravilhosa. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de todo filho nascido de mulher. Uma criancinha sai do ventre e você a vê. A realidade desse filho é Jesus Cristo. Segure nas suas mãos. Você está segurando aquela criança que é Jesus Cristo em suas mãos. Mas essa criança, para deixar este mundo de morte, tem que ser nascido de novo. O segundo nascimento não é reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. Nascemos primeiro debaixo do ventre da mulher. Nascemos pela segunda vez a partir do crânio do homem. Por homem, quero dizer homem genérico. Homem-mulher os fez e chamou seu nome de homem. Leia isso nas Escrituras. Homem-mulher os fez e chamou seu nome de homem, capitalizados. Eu falo de homem genérico. O segundo nascimento está fora do crânio do homem, não do útero da mulher. O ventre da mulher nos traz todos em escravidão, formando vestes que deixam o homem na escravidão. Eu sou o escravo desta roupa, até que eu a tire. E se hoje à noite eu não sou nascido de cima, eu me encontrarei. Se você me chamar morto, restaurado para a vida em um mundo como este, mas jovem, cerca de 20 anos de idade, eu não mais atravesso o útero da mulher. Eu sou encontrado em um mundo terrestre, assim onde envelheço, como faço aqui, onde me esforço para ganhar a vida, como faço aqui,
onde tenho amigos e inimigos, como tenho aqui, onde estou tecendo uma veste de alegria e desgraça, enquanto eu estou aqui. Eu vou morrer lá, enquanto eu morrer aqui, e ser restaurado mais uma vez, um corpo jovem e adorável semelhante a este, apenas cerca de 20 anos de idade, em um ambiente mais adequado para o trabalho a ser feito em mim. E vou repetir até que aquele momento no tempo em que aquele que tomou a decisão de entrar na porta da morte desperta dentro de mim. E quando ele desperta dentro de mim, eu sou ele. E quem sou eu então? Jesus Cristo, não há outro. Eu e meu Pai somos um. Então, ninguém tira a minha vida. Eu me deito. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente. No entanto, apesar dessas afirmações no livro de João, encontramos através dos tempos muitas pessoas falando de uma raça de pessoas chamadas judeus que crucificaram Jesus. Não é assim. Você não leu a Bíblia com cuidado? Leia estas palavras em Paulo. Fui crucificado com Deus. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me ama e se entregou por mim. Aqui o Filho de Deus que emana é o ser no homem. E ele amou sua emanação tanto que entrou na porta da morte, o crânio humano, e libertou sua emanação. E ele deitou no túmulo comigo, o crânio humano, e aí ele sonha o sonho da vida, enquanto estou sonhando agora, até que eu acorde. E quando eu acordo, não somos dois, somos um. Eu sou ele. Todo mundo vai acordar. Todos retornarão ao Pai de onde vieram, e retornando ao Pai, eles são Pai. Então eu saí do Pai e vim ao mundo. Eu vim e vou embora de novo e vou ao Pai. Essa é a história de cada criança nascida de mulher. Então, deixa-o ser. Eles estão tendo um sonho. Alguns sonhos, sonhos nobres. Alguns sonhos, sonhos ignóbeis. Mas no final, todos nós estamos sendo chamados. E tudo será justificado, como nos é dito no 8º capítulo do livro de Romanos. Aqueles que ele conheceu também, predestinado para ser conformado à imagem de seu Filho, e aqueles a quem predestinou, também chamou, e aqueles a quem ele chamou, também justificou, e aqueles a quem justificou, também glorificou. Existe a predestinação completa. Então ele justificou. O que é justificação? A absolvição divina, pois esta é uma peça. Todo este vasto mundo é uma peça, e você e eu estamos desempenhando o nosso papel, e essas partes são para sempre. Deixamos as partes para trás, e nós somos os atores jogando, a parte é deixada para trás. Eu já vi pelo menos 12 Hamlets, e 2 atores não interpretam Hamlet da mesma forma. No entanto, eles usam as mesmas palavras. Lembro-me de ver meu último Hamlet interpretado por Richard Burton, e ele tocou adoravelmente. E ele pisou no palco usando uma calça cinza, da cor das calças que estou usando agora. E ele tinha uma camisa preta de mangas curtas. E ele tocou todo o Hamlet naquele mesmo traje, calças cinzas e camisa preta. E ele deu um significado totalmente diferente às passagens familiares de Shakespeare. É o mesmo Hamlet. Ele saiu na hora, e ele partiu na hora, e todos entram e deixam e partem na hora. Mas ele, a figura central, Hamlet, ele deu uma interpretação totalmente diferente às passagens com as quais você e eu estamos familiarizados. Quando ele falou com sua mãe, e nessa passagem ele diz para a mãe, e você sabe disso, é familiar. Assuma uma virtude se você não a tiver. Bem, eu ouvi essa e outra vez quando foi tratada seriamente. Ele não fez isso.
Ele tratou de leve, porque não acreditava que ela pudesse assumir uma virtude. Ela envenenara o pai e agora se casa com o tio, e ele a desprezou. E ele diz para ela satiricamente quando a vê chegando: suponha uma virtude se você não a tiver. Ele não acreditou por um momento que ela poderia assumir uma virtude. Então, ele pegou as palavras idênticas que os outros Hamlets pegaram e deu a ele um significado totalmente diferente. Então, você está desempenhando um papel e tem permissão para interpretar a parte, mas você entrou na pista e você partirá na hora certa. E apesar de nossos sábios chamam de médicos hoje, estão nos dizendo que eles podem prolongar a vida. Eles não prolongam a vida. Você nasceu no tempo, como lhe disse no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Hora de nascer, hora de morrer. Um tempo para rir, um tempo para chorar. Não há nada de novo sob o sol. A peça está terminada. Está sendo dito sobre o pouso na lua. Vem, isso nunca aconteceu antes. Tem sido em eras passadas, mas não há lembranças de coisas antigas. Nós temos um pouco de memória sem lembranças de coisas antigas. Nem haverá qualquer lembrança das coisas que virão depois entre os que vierem depois. Nós pensamos que é tudo agora, como um jogo. Você vai para um jogo hoje à noite. Eu vi uma peça ontem à noite. Mas para você, tudo isso é novo, e você vai rir hoje à noite, como eu fiz na noite anterior. E você vai chorar como eu chorei na noite anterior. E você vai pensar que tudo é novo, enquanto a coisa toda se desdobra diante de seus olhos. E eu vi na noite anterior. E essa é uma maravilhosa peça, na qual somos escalados para um propósito. Existe um propósito por trás da coisa toda. Então, nós não somos seres pequenos que começaram. Comecei humanamente quase 65 anos atrás? Não, eu saí do pai, e o pai não tem começo, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele é sem gênero, sem número. Eu saí daquela fonte que não tem origem. É a origem de todos. E eu entrei em um mundo que parece começar e terminar. É assim que Deus se expande. Ele toma sobre si o limite da contração, o limite de opacidade, que tendo atingido o limite, ele pode novamente começar a se expandir. Não há limite para a expansão e nenhum limite para a translucidez. Assim, ele envia parte de si mesmo para ir além do que era apenas primeiro atingindo o limite da contração. E é assim que Deus está se expandindo perpetuamente. E nós somos os filhos de Deus, mas é preciso que todos os filhos façam a Deus. Então, quando estamos reunidos um por um, de volta àquela forma ressuscitada, o Senhor ressuscitado, não perdemos nossa identidade. Eu te conhecerei na eternidade. Você sabe por quê? Eu te conheci antes de você colocar essa máscara. E você veio a este mundo e colocou essa máscara. Eu não posso ver atrás da máscara. É como um baile de máscaras. E aqui meu amigo mais íntimo está usando uma máscara e eu não o vejo. Ele está com o rosto preto, ou com o rosto branco, ou com o rosto amarelo. Mas ele está usando um rosto que eu não reconheço. Eu não posso reconhecê-lo em tudo, mas por trás da máscara está meu irmão, que eu conheci na eternidade, e saberei mais uma vez quando ele despertar do sonho da vida, e eu despertar do sonho da vida. Voltamos à mesma forma, melhoramos além da medida, pois saímos do mundo da morte, tendo deliberadamente, conscientemente, entrado no mundo da morte. E todos têm um papel que desempenham neste mundo, no qual todos nós se ofereceu quando viemos. Ninguém pode tirar minha vida.
Eu me deitei. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente, e ninguém tira isso de mim. Nós, deliberadamente, descemos a este mundo para desempenhar essas partes para que possamos expandir nossa consciência além do que era, antes de nossa descida a este mundo, pois ninguém pode ascender ao céu que não tenha descido do céu. Eu não poderia sair do túmulo se eu não estivesse nele. Eu não poderia emergir deste mundo de morte, não entrei primeiro nisso, pois ninguém pode ascender senão aquele que desceu primeiro, sim, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é um nome para o Filho de Deus, e esse Filho de Deus é você. Então, quem você é? Se você tiver o nome de João ou algum outro nome, seu nome verdadeiro é Jesus. Porque quando você sai, ele lhe dá um nome que está acima de todo nome. E qualquer outro nome que não seja Jesus na terra e no céu, deve se curvar e confessar que Jesus é herdeiro da glória de Deus Pai. E você é esse ser, e nunca houve outro. Jesus é a verdadeira identidade de todo filho nascido de mulher. E Jesus em você é sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Jesus. Agora, neste mundo, você pode testá-lo, porque ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como faço para testar? Atrevo-me a supor que eu sou o que a razão nega, e ando na suposição de que eu sou isso. E se persistirmos nessa suposição, isso se tornará um fato. E se por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito, e então, de repente, sou confrontado com a coisa em si, tendo assumido o que é, e assumi isso quando a razão negou o fato, eu o encontrei. Se todas as coisas são feitas por ele, e ousa assumir o que meus sentidos negam, e a razão nega, e ainda assim eu persisto na suposição, e então, eventualmente, endurece em fato, bem, eu não encontrei aquele que faz as coisas? E se por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que foi feito se faz, e eu descobri exatamente como eu fiz, e eu fiz isso simplesmente assumindo que eu sou o que eu gostaria de ser, mesmo que no momento da minha suposição tudo negasse que eu pudesse ser isso, então eu me tornei aquilo, então eu encontrei Jesus. Eu só assumi o que eu era, o que minha razão negava. Como eu fiz isso? Imaginando. Eu tenho encontrado minha imaginação para ser o Senhor Jesus, mas eventualmente vou despertar como o Senhor Jesus. Como eu sei? Eu sei por experiência que tudo o que eu registrei nas Escrituras concernentes a Jesus, eu experimentei tudo. Eu não me importo com o que é. Eu uso essa cruz e posso lhe dizer, quando você e eu fomos crucificados nessas cruzes, foi puro êxtase. Não foi doloroso, apesar do que as igrejas ensinam. Foi puro êxtase quando me senti pregado nessa cruz. Havia vórtices girando, cada mão um vórtice, minha cabeça um vórtice, cada pé um vórtice, meu lado direito um vórtice. E aqui estão esses 6 vórtices, e não consigo descrever o êxtase, pura alegria, quando esta noite revivo o momento da crucificação. Ninguém me pregou em cima de uma cruz de madeira, isso indicando o corpo físico, é a cruz. E eu fiz isso deliberadamente. Então, a memória desapareceu. Eu estou em um mundo de morte. Então, a crucificação não foi um ato doloroso. Foi um ato delicioso, deliberadamente tomado por Deus, quando ele realmente se pregou em vórtices sobre a cruz do homem. Agora, você passa por todas as partes. E então vem um momento em que você está prestes a partir deste mundo pela última vez. E isso
inicia sua ressurreição. E sua ressurreição é uma coisa gloriosa, realmente é. Você acorda para se encontrar completamente selada em seu crânio. Seu crânio é um túmulo e você se vê acordando de um sono longo. Você não tem memória de quem a colocou lá, mas você sabe que seu crânio é um túmulo e lá está você em um túmulo, mas o túmulo é seu crânio. E você acorda e se levanta no seu crânio, um ser exatamente como você é. E não é uma coisa nesse crânio, mas você. Não há nada nisso. E agora você tem um desejo consumado, e isso é sair. E você tem uma sabedoria inata sobre o que você deve fazer. E você empurra a base do seu crânio. Ele rola para longe, deixando uma pequena abertura. Então, você coloca a sua cabeça e você se espreme para fora, centímetro por centímetro, como uma criança saindo de um útero. Somente, em vez de ser o útero de outro, é o crânio do seu próprio ser. Você é nascido de cima, e todas as imagens da Escritura agora o cercam. Aqui, os sábios homens normais como vocês são sentados onde há o corpo de onde vieram. E estes três são as testemunhas do seu nascimento. Eles não podem ver você, porque você é agora espírito, mas eles sabem quem nasceu. E um dirá chamando você pelo nome. No meu caso, eles dizem, é filho de Neville. Eles encontram uma criancinha enrolada em panos no chão, e eles anunciam quem é o filho. No meu caso, um deles disse, é o bebê de Neville. Os outros dois, nas vozes mais incríveis, perguntaram, como Neville poderia ter um bebê? Ele não discute o ponto, ele apenas exibe a evidência. E eu peguei as provas, a criança embrulhada em panos, e segurei-a em meus braços. E eu disse, como está, minha querida? E então a coisa toda começou a se dissolver e eu acordei na minha cama. Aqui, este vento sobrenatural está presente o tempo todo. O vento é o espírito, pois as palavras vento e espírito são as mesmas em hebraico e grego. Este vento sobrenatural está presente em todo o drama. Então tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus começa a se desdobrar, e isso se desenrola em 1260 dias, como nos foi dito em Apocalipse no livro de Daniel. E aqui acontecem 4 atos poderosos, e você é a figura central no drama. Você dificilmente pode acreditar que algo não numerado há séculos poderia ser tão preciso quanto a um projeto, um modelo de salvação. Todos passarão pela mesma técnica, pelo mesmo drama, e todos despertarão como o Senhor Jesus Cristo. E por que não há 2, somente um? Todos serão reunidos em um só corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo, em tudo e em todos. Apenas um, todos reunidos sem perda de identidade, e todos são o pai daquele filho que entra em sua experiência no segundo ato. No segundo ato, ele está diante de você e chama você de pai. E você sabe que é seu pai, e ele sabe que ele é seu filho. E não há incerteza quanto ao relacionamento entre você e o filho, que é o Filho de Deus. Então, somente através do Filho você saberá quem você realmente é. Neste mundo, você pode ter muitos filhos e muitas filhas, mas há apenas um filho que vem como o Filho de Deus. E você é o pai desse filho. E somente quando ele está diante de você e te chama de pai, você realmente sabe quem você é. Então, no final, todos retornam ao pai como pai.
E você e eu somos um ser quando voltamos desta divisão, que é para um propósito. Então, somos seres pré-existentes. Você não começou no ventre de sua mãe terrena e não termina no túmulo quando alguém o coloca lá em um futuro não distante. Não tenha medo, você foi lá inúmeras vezes, mas você só nasce 2 vezes, uma vez pelo útero da mulher e uma vez pelo crânio do homem genérico. A menos que você nasça do alto, não pode entrar no reino dos céus. Você, mestre de Israel, e ainda não sabe. Nicodemos, a menos que você nasça de cima, não pode entrar no reino dos céus. Não, ele não sabia disso. No entanto, ele era um membro do Sinédrio. É como dizer hoje que ele é um cardeal da Igreja Católica Romana, um sacerdote da Igreja, se ele não o conhecesse mais do que eles sabem hoje, ou o Papa sabe disso. Até que aconteça neles, eles não podem falar da experiência. E eu não estou teorizando, e não estou especulando. Eu estou dizendo a você o que sei da minha própria experiência. Eu também sei que todos terão a experiência e ninguém irá falhar. Ou Deus falhará, e isso é impossível. Todos os seus filhos desceram, porque ele reuniu todos eles em si mesmo. E nenhum filho pode nascer neste mundo que não tenha como ancestral um filho de Deus. E vem com ele. E esse filho de Deus não pode desistir. Agora, as Escrituras nos dizem de muitas formas adoráveis. João não conta a história do nascimento como Lucas diz e como Mateus diz, mas João é o mais profundo de todos os evangelhos. João diz, mas ele diz isso em simbolismo que não é entendido pelo povo. Ele diz isso na forma do crânio. É chamado Gólgota. Gólgota significa crânio. Quando o colocaram na tumba, a tumba estava vazia, mas as roupas de linho estavam ali, e deitado perto da roupa de linho, mas não com eles, estava o guardanapo. Bem, João escreveu a mais profunda doutrina mística. Ele está dizendo isso em simbolismo para aqueles que entendem. As roupas de linho são chamadas por todos os místicos de roupas, esta vestimenta de carne e sangue, aquilo que a mulher tecia para o homem. Então, o corpo estava lá, de onde o espírito subiu. Então, qual é o pano de linho? O pano de linho, esse é o corpo. Então, qual é o guardanapo? No mundo antigo, o guardanapo tem um número muito maior de significados do que hoje. Hoje, um guardanapo significa, falamos de um absorvente higiênico. Mas no mundo antigo, guardanapo significava a placenta, aquilo que não faz parte do corpo depois do nascimento, mas deve ser ejetado do corpo, e assim não faz parte do corpo depois de algo que nasce. Então, depois do nascimento do Senhor, esse é apenas o sinal do seu nascimento. Assim, o guardanapo não foi encontrado com as roupas de linho, foi encontrado separado das roupas de linho. Aqueles que entendem o simbolismo saberão o que João está tentando dizer ao leitor, que o nascimento ocorreu onde? No crânio, pois esta é uma descrição do crânio. Eles vieram para o Gólgota, onde ele foi enterrado. Ele foi crucificado no Gólgota, e ele se levantou do mesmo túmulo em que ele foi enterrado, e é o Gólgota, que significa o crânio. Caveira significa o crânio, Calvário é o crânio. Então, aqui você encontra 2 objetos, o corpo, simbolizado como as roupas de linho, e então você encontra o símbolo do nascimento, e esse era o guardanapo. Bem, o guardanapo era simplesmente a placenta, significando para aqueles que entendiam o simbolismo o que acontecia naquele crânio. O nascimento aconteceu, mas aquele que nasceu é agora espírito, e os olhos mortais não podem ver o espírito. Deus é espírito,
e você não vai ver a forma maravilhosa, é Deus nascendo. Você só verá a roupa da qual ele nasceu. Então, ele veio ao mundo e tomou a cruz e permanece neste mundo. Inúmeras vezes ele passa pelo portão chamado morte e é restaurado em um corpo semelhante para continuar a luta até o fim. E no final, ele nasceu, nascido de cima. O que nascimento de cima é Deus nascendo. A ti hoje, na cidade de Davi, Deus nasceu, um Salvador nasceu. E o Salvador nas Escrituras é o Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. E ao meu lado não há Salvador. O único Salvador a nascer seria o Senhor Deus Jeová. Então, o Salvador nasce, mas eles não podem acreditar. Eles veem a forma da qual ele veio, e eles veem a evidência do nascimento quando vem o guardanapo. Então, João, o mais profundo dos evangelistas, contou isso de maneira maravilhosa e única. Quando você o lê no livro de Lucas e no livro de Mateus, é dito tão claramente a um parto normal que as pessoas o confundiram com o nascimento natural do útero da mulher. Não tem nada a ver com o ventre da mulher, pois isso leva todos os seres à escravidão. Toda criança que vem através do ventre de uma mulher está carregando a cruz do escravo. Mas quando você sai do crânio do homem, você está agora livre do mundo da morte, e é Deus que nasce. Então, você veio do Pai e veio ao mundo. Mais uma vez, você um dia deixará este mundo de morte e retornará ao Pai. Mas quando você voltar, você, o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus forem expandidos para além dos sonhos mais selvagens. Você está verdadeiramente glorificando a Deus. E você pode dizer, como no capítulo 17 de João: eu terminei a obra que me destes para fazer. Agora glorifique-me com a tua própria glória, com o que eu tive com ti antes que o mundo fosse. Se eu tivesse essa glória com ti antes que o mundo fosse, isso não é pré-existência? Eu estou perguntando agora, tendo me esvaziado da minha glória para realizar este trabalho no mundo da morte. Peço agora que volte àquilo que desisti para descer ao mundo da morte. Não posso fingir que estou aqui. Eu não finjo que sou homem. Tomei sobre mim todas as fraquezas e todas as limitações do homem. Se eu viesse a este mundo sabendo que eu era Deus o tempo todo, eu não poderia realizar nada. Eu tive que me esvaziar completamente do Pai para cumprir o plano. Se eu viesse sabendo, bem, eu poderia fazer qualquer coisa se soubesse o poder de Deus, mas eu tive que me esvaziar completamente. Quando digo eu, estou falando coletivamente, todos nós. Portanto, não estamos fingindo que somos homens. Nós tivemos que realmente nos tornar homens neste estado chamado morte e usar a cruz do homem, não fingir, mas realmente sentir isso para podermos chorar na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu posso esquecer completamente quem eu que clamo a um Deus que não seja o meu ser, como se houvesse tal Deus, e perguntei: por que você me abandonou? Provando que eu não fingia que eu era homem. Eu tive que realmente me tornar um homem e esquecer completamente que eu era Deus e me esvaziar antes que pudesse me tornar homem. Você é um ser pré-existente, mas no momento você ainda não está ciente disso. Espero que não seja muito longe de agora que você vai acordar e ter todas as experiências de que falei, que experimentei. Eu falo por experiência. A história de Jesus é a história da humanidade. E um dia toda criança nascida de mulher terá essa experiência de Jesus
e saberá que Ele mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.